Fala galera, sejam bem-vindos ao Focus 23 Coragem, o podcast dos bastidores da nossa série Focus 23 Coragem. Sempre trazendo aqui pessoas que têm histórias de superação, pessoas que podem modificar a sua vida com um momento de inspiração, pessoas que souberam transformar os seus sonhos em objetivos. E hoje eu tenho a felicidade de poder bater um papo, entrevistar aqui um cara que é multicampeão de jiu-jitsu, cara que tem uma peculiaridade técnica muito interessante, a gente vai falar sobre isso. Quando eu disser aqui o apelido dele, vocês vão saber, um cara super conhecido e vai despertar realmente o interesse de todos. Vamos ter um bate-papo super agradável. Leonardo Gonçalves, nosso Léo Botinha. Seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço, a gente está ensaiando esse encontro já tem um tempo, né? Já tem um tempinho já. Mas a agenda... Deu certo, né? Deu certo, graças a Deus, a agenda corrida e pelo menos você está com a agenda corrida, sinal que tudo flui bem, né? Graças a Deus. Ô Léo, você é paulistano? Sim, nasci aqui em São Paulo, entre Taboão da Serra e Butantã. Certo, você está com 29 anos, né? 29 anos. E Faço 30 agora em dezembro. aí já tá ficando coroa já. Já virei Master esse ano. Já. Luto CBJJE de Master e na CBJ, tô em primeiro no ranking de Master na CBJJE e em terceiro de adulto CBJJ. Luto Master e adulto. Olha que bacana. Lembrando, pessoal, que como o nosso podcast ele trata bastidores de uma série que fala de superação, eu convidei o Léo por considerar ele um cara que se supera, né? Competição a competição e também por ser um exemplo para outras pessoas. Nós não estamos aqui para um episódio falar sobre luta, nós estamos falando sobre a pessoa e coincide que a pessoa é um multicampeão de jiu-jitsu. Lembrando que o nosso público, muitas pessoas não conhecem o jiu-jitsu e não tem ideia do que você falou, CBJJE, CBJJ. Vamos explicar um pouquinho para a galera. Existem várias federações, não é isso? Sim, sim. Conta um pouquinho das federações pelas quais você hoje é um atleta competidor. Então, a CBJJE é uma federação que atua mais no Brasil, né? Ok. E a CBJJ já no mundo todo. A CBJJ não paga premiação, na maioria dos campeonatos não tem premiação, a CBJJE já paga premiação, né? Ok. Então eu luto a CBJJE em busca da premiação e a CBJJ em busca do ranking, né? Mas também estou liderando o ranking aí também. Desde 2018 eu já estou liderando o ranking na faixa preta na CBJJE. Fiquei por 2 anos na faixa preta, na adulto, e esse ano eu estou de Master aí no número 1 do ranking. Isso na CBJJE. CBJJE. E na CBJJ? Na CBJJ, eu na faixa marrom fui o número 1 do ranking absoluto. Por 2 anos na faixa marrom. Peguei a preta, né? Aí me machuquei, fiquei um tempo sem lutar, chegou a pandemia. Aí agora eu comecei a lutar já tem 1 ano e meio e tô em terceiro no ranking mundial. Cara, você é um fenômeno, né? Você falou da pandemia, nós estávamos conversando nos bastidores, a pandemia foi meio que um divisor de águas também, né? Foi. Você passou um momento ali de reformulação. Como que foi o seu período de pandemia como lutador de jiu-jitsu? Então, na pandemia eu comecei a namorar, né? Um pouco antes da pandemia. E a minha namorada, ela é muito focada assim também nos treinos. Eu melhorei muito minha alimentação também com a ajuda dela, sabe? Então eu perdi quase 27 quilos na pandemia. Sua namorada, ela é competidora de jiu-jitsu também? Ou Não, outra? ela pratica crossfit, compete crossfit. Olha que bacana, cara. Um abraço pra galera do CrossFit. Então ela te ajuda muito na parte do condicionamento. Ajuda. O casal treinando junto acaba mantendo o foco junto, né? Hoje a gente faz mais musculação, né? Eu fiz pouco crossfit assim na vida. Pro jiu-jitsu, assim, eu acho que me lesionou um pouco. Então eu prefiro mais fazer musculação e preparação física. Faço preparação física e fisioterapia lá na Fight Gym. Mandar um abraço pra galera de lá também, lá de São Bernardo, com o Fábio. E excelentes profissionais lá também. Estão me ajudando bastante. Desde que eu voltei aí, eles estão me ajudando bastante na recuperação também. Estou cheio de lesão e sempre recupera de lesão, mas sempre lutando. Mesmo com as lesões, estou sempre lutando, né? Graças a Deus. É interessante isso porque existe um eterno debate sobre musculação, crossfit. E eu sou apaixonado pela musculação, meu projeto gira ao redor da musculação. E é o que eu sempre falo para as pessoas. Tem pontos positivos em uma modalidade, tem pontos positivos na outra, mas a musculação se baseia na biomecânica e na ciência. Então, acho que o CrossFit de vez em quando peca por isso. Às vezes coloca um pouco em risco com umas loucuras. É um aí, esporte, né? É um esporte. É. Não dá,
para ter alto rendimento no jiu-jitsu, ainda treinar um treino de crossfit, que também é um treino muito puxado, né? Você vai você vai prejudicar uma coisa ou outra. Bastante, A musculação você consegue direcionar. Eu tenho várias hernias na coluna, tenho lesão pelo corpo todo, então eu prefiro mais hoje musculação, né? Minha namorada faz crossfit sempre, mas eu vou mais na musculação e na fisioterapia e na preparação física. Vamos falar de lesão. Tem uma coisa interessante que eu acho que o público, ele muitas vezes não entende isso. O atleta competidor, todo mundo pensa que o atleta competidor é o cara mais saudável do mundo. Não é, viu, pessoal? É o cara mais quebrado. É o cara mais quebrado. Você pega às vezes, o maratonista, não é só lutador não, viu, gente? O maratonista, o fisiculturista, o cara se submete a extremos. Exatamente. Quando você se submete a extremos, a coisa fica mais difícil, né? Léo, como que você começou no jiu-jitsu, cara? Eu comecei... Então, eu sempre fui um moleque revoltado, né? Eu desde criança dava muito trabalho, assim, eu fui expulso de 4 escolas, brigava muito na escola. Eu comecei o jiu-jitsu porque os mais velhos assim me batiam e eu falei, não, eu vou fazer para me defender, né? Com a cabeça totalmente fora, assim, da visão de competição. Mas logo eu já comecei a lutar muito no campeonato, comecei a me destacar nos campeonatos e aí vi que realmente eu queria para minha vida. Eu comecei com 16 anos. Você fala que você era revoltado ou você era hiperativo? Eu brigava muito na escola. Mas você tinha algum motivo para essa revolta ou A ausência do meu pai. Você foi criado sem pai, né? Fui criado só com a minha mãe. Entendi. E a sua mamãe ainda é viva? Viva, graças a Deus. Como é que é o nome dela? Denise. Um beijo pra senhora, dona Denise. Tua mãe mora em São Paulo. Moro em São Paulo. Certo. Aí você começou no jiu-jitsu. Isso, comecei com 16 anos. E aí já começou aquela mudança, né? Você já começou a entender que luta não é briga. Exatamente. Você pegou a faixa preta com quantos anos? Peguei a faixa preta com 25. Com 25. Foram 9 anos. Com 24 anos. Foram 8 anos de treino para pegar a faixa preta. Foi. É. Vai fazer 6 anos agora em dezembro. Tá. Tô de preta. Antes da gente dar sequência no bate-papo, né, agradável, eu preciso tocar num assunto com você. A comunidade do jiu-jitsu conhece, e outros também não, sabem que você se envolveu 10 anos atrás numa polêmica, né, que não tem como a gente não tocar nesse assunto. Foi vinculado que você acabou agredindo uma pessoa que estaria ali com sua ex-mulher, né? É minha mulher, na época a gente era casado. Vocês eram casados, então já houve aí uma distorção por parte da mídia, não era uma ex. Não, a mídia colocou que que era minha ex. E ela, infelizmente, acabou tendo aquela coisa, você pegou a sua ex com outro cara lá e você agrediu ele, acabou também a agredindo. Isso fazem 10 anos, certo? Você, pelo que eu sei, já foi responsabilizado judicialmente por isso, né? A justiça já... Você se arrepende de ter se envolvido nessa confusão? Com certeza. O Léo de hoje agiria de uma maneira mais madura? Pensaria 10 vezes. Porque eu percebo que você é muito atacado, às vezes, na internet por conta disso, né? Sempre. E eu não estou aqui para fazer o papel de juiz, muito menos... E eu muito menos, eu sou a última pessoa a poder julgar alguém, eu sempre dei crédito, tanto que já durante a minha vida empresariei pessoas que passaram por problemas. Então, se hoje você... Porque assim, para a gente encerrar e continuar nesse bate-papo agradável, se você pudesse transmitir um recado para cada um dos seus fãs, porque hoje você tem fãs crianças, você tem... O que você diria sobre esse episódio, cara? Pra gente rever bastante, pensar bastante nas nossas atitudes, porque tem consequências, né? Eu nunca consegui lutar nos Estados Unidos graças a isso, né? Sim. Então me atrapalhou bastante, me atrasou bastante também, e é isso. Você já se desculpou com as pessoas? Não, o cara que eu agredi, né? Hoje ele treina jiu-jitsu na Gracie Barra que eu dava aula um tempo atrás. O cara, né, manda mensagem, fala que é meu fã, troca ideia com ele, já pedi desculpa pra ele. Pra minha ex também, já troquei ideia com ela também, já me perdoou, tá tudo tranquilo. Só a galera aí que não consegue perdoar, né, que fica me atacando sempre aí. Tem a internet... Tá haters, cheia, né, haters. Tá Hoje em dia, haters é o que mais tem. A internet tá cheia de juízes, né? Exatamente. Mas é muito legal a sua atitude, cara, de reconhecer seu erro, de entender que o Léo de hoje é um Léo diferente de outras épocas.
Então já vamos partir para um assunto também técnico que eu gosto muito de cornetar, que é o seguinte. Tem a galera que curte muito seu trampo e que fica pedindo você no BJJ Stars, né? Como o nosso público não é um público focado 100% no jiu-jitsu, fala pra galera o que é o BJJ Stars. O BJJ Stars é um evento de luta casada, né? Também tem uns GPs. É um evento que é pay-per-view, né? É, é o maior evento de luta casada, acho que, do mundo, né? É organizado por um cara super legal que é o Fepa. Fepa, o garoto tá aqui, ó. Tamo aí. Esperando o convite, né? Tem vontade de lutar o BJJ? Uma vez a gente já negociou uma luta quando eu era faixa marrom. E aí o pessoal lá de dentro lá acabou me brincando lá, falou pra ele não me colocar, e ele acabou me cortando do card. Depois, muita gente sempre comenta, né? Eu já vi ele comentando algumas vezes que estava de olho e tal, mas nunca chegou o convite. É isso aí. Ô Fepa, vamos dar uma força pro menino, porque errar faz parte do aprendizado do ser humano. Não estamos aqui para falar do tamanho do erro, não. Mas também reconhecer o erro, né? Pedir perdão e refazer a vida. E o garoto tá aqui, tem bagagem para mostrar, e acho que o público do jiu-jitsu quer isso também, porque eu penso que não só o jiu-jitsu, mas o esporte é reconstrução. Não só o BJJ Stars, diversos outros eventos de lutas casadas aí também. Tem. Mas é isso, pessoal, repensar, né? Quando eu vim para esse bate-papo nosso, eu sei que a maioria das pessoas leigas vão querer saber por que o Leonardo Gonçalves é conhecido como Léo Botinha. Eu Léo sei. Botinha. Então, graças à chave de pé que eu faço desde o finalzinho da branca para azul, né? Comecei assistindo os vídeos do Renato Cardoso. Eu vim lutar um mundial aqui em São Paulo, de azul. Aí eu acabei perdi pro Meregali na época. Foi 5-2, foi uma guerra. E aí depois eu vi o Renato Cardoso lutando. Se eu não me engano, acho que ele perdeu a final do absoluto pro Calazans, mas ele finalizou uns caras na botinha. E aí eu vi ele dando a botinha ali naquele campeonato. Aí depois eu cheguei em casa, vi no YouTube os vídeos das lutas dele e comecei a fazer no treino. Né? Antes disso, eu já fazia muita chave de calcanhar, desde a faixa branca, acompanhando o Toquinho lutando MMA, eu acompanhava muito o Toquinho no UFC. Então aí fazia muita chave de calcanhar sem kimono, comecei a adaptar, a fazer bastante botinha de kimono. Tem muito lutador que tem um lutador que você olha e fala, puta, a característica do cara é um armlock, é um, sei lá, um arco flash, alguma coisa assim. Mas pelo jeito você incorporou isso de uma maneira que não sai. Eu ia na faixa azul para campeonato, finalizava 10 lutas, 10 botinha. A última competição sua, que você foi campeão, quantas lutas foram? A última que eu lutei, eu fiz 2 lutas, foi em Floripa, finalizei as 2, foi chave de calcanhar. Chave de calcanhar. Sempre ali. Uhum. E hoje você tá focando mais no sem kimono, né? E sem kimono eu tô com o ajuste muito melhor de chave de calcanhar, né? Então eu nem tô fazendo tanto mais botinha, né? Botinha eu faço mais de kimono, mas eu luto muito mais sem kimono hoje. Mas o seu foco sempre é perna. Sempre é perna. Né? Como na marrom eu consegui me destacar no ranking mundial sem kimono, né? De kimono eu não conseguia chegar em primeiro, mas no sem kimono eu consegui. Aí eu vi que eu tava melhor sem kimono e fui buscando cada vez mais sem kimono. Hoje você... Porque sem kimono eu acho que é a modalidade de luta derivada do jiu-jitsu que mais paga no mundo, mais bem paga no mundo, não é? E tá crescendo bastante sem kimono, né, mano? Antigamente não tinha, antigamente nas academias era sexta-feira só o treino sem kimono, muitas nem tem sem kimono de sexta-feira. E hoje você vê que as academias já estão tendo vários horários sem kimono, a galera tá começando a trabalhar bastante sem kimono. Antes nós estávamos falando aqui, o grande nome da atualidade gringo era o Gordon Ryan, não é? Isso. Fala um pouquinho desse cara pra gente. Como atleta é um cara... Eu não gosto muito dessa lance de trash talk, dele provocar muitos adversários, mas como atleta é um cara excepcional, né? Ganhou os maiores campeonatos sem kimono aí. O cara ser batido sem kimono. Ele veio, acho que uns 2 meses, né? Ele teve um problema de saúde. E deu uma murchada, né? Eu vi que ele deu uma murchada. Ele postou, né, que ficou doente. Postou que ficou doente. Rapidinho ele já volta, já incha de novo. A água. Como você vê isso, né? Porque assim, a galera comenta muito sobre o doping, né? Eu venho da musculação, todo mundo sabe que musculação, hormônio, né, tem um tabu aí e até uma coisa a ser discutida. Muitos hormônios fazem menos mal do que um paracetamol, a verdade é essa.
E é ilusão achar que o atleta de alto nível em algum momento da vida não vai precisar se harmonizar, né? Como você vê o antidoping no jiu-jitsu? Porque o Mika tá suspenso, né? É. E Ele mais uma galera, ele né? mais uma Ele galera. mais uma galera. Como você vê o antidoping? Eu acho que ou faz em todo mundo ou não faz em ninguém. Eles pegam pra fazer ali no campeão, no segundo, mas o terceiro também, acho que ninguém tá puro, né? É poucos caras aí que tá puro aí. O jiu-jitsu, ele, durante muitas décadas, se criou aquela imagem de que o jiu-jitsu é a luta que permite que o cara mais fraco, né, vença um adversário mais forte. Mas e quando você coloca duas pessoas de igual técnica? A força tem que sobressair. Com certeza. Falei alguma besteira? É Com isso certeza, mesmo, né? é. Ou a técnica tem que estar muito apurada ali, né? Eu ainda confio mais na minha técnica ainda. Você já usou hormônio? Já usei. Pensa em voltar a usar. Hoje você não está usando. Não, hoje não. Mas se precisar, Por enquanto a técnica está se sobressaindo contra a força ainda. posso dizer que o hormônio também é uma ferramenta, como é a suplementação para o atleta profissional? Com certeza, com certeza. Ô, Léo, se não fosse para ser lutador, você tem outro esporte que você curte, cara? Não. Nunca. Eu gostava de surfar, né? Até os 16 eu surfava. Comecei a surfar com uns 14. Morei uma época em Ubatuba, né? E comecei a surfar lá. Tem uma galera do jiu-jitsu, principalmente os cariocas. Que No surf eu sou faixa branca até hoje. Não desenrolo nada. Bem pouco. Não, mas tô paradão ainda. Mas quero voltar, uma hora eu quero voltar. Tem uma galera do jiu-jitsu que é fera no surf, né? surf, Galera principalmente do Rio. Eu não né? tô incluso nessa galera. Tá bom, é isso aí, isso é importante. Voltando a falar de federação, como que você vê esse crescimento da CBJJ aí? Uma federação top, né? Crescendo muito. Os eventos aí bombando sempre. E o principal, eles pagam bem pros atletas, né, mano? Tem premiação, né? Coisa que na CBJJ não tem. Entendi. Hoje, você é atleta da Gracie Barra, né? Você sempre treinou na Gracie Barra? Comecei na Gracie Barra, treinei na Gracie Barra e meu mestre virou Ryan Gracie quando eu tava na Azul. Eu acompanhei meu mestre para Ryan Gracie. E logo eu mudei para São Paulo para virar Cícero Costa. Eu virei Cícero Costa da roxa para marrom. Fiquei 6 anos aqui em São Paulo, na Cícero Costa. E aí na pandemia voltei para o interior e voltei para minha antiga equipe, a Gracie Barra, que é a equipe que tá no meu coração aí desde sempre. Aí. Você pegou a preta na Gracie Barra? Não, peguei no Cícero. No Cícero? Peguei no Cícero, peguei com o Cícero. Cícero é uma lenda, né? Uma lenda também. Cara que faz muito pelo... Me ajudou muito aí, treinei 6 anos no projeto dele, né, mano? Aprendi grande parte aí, né? Ainda mais o ritmo de competição, a galera lá... Bom, pelo menos na minha época, assim, a galera tava sempre, todo mundo lutando tudo, só campeão no tatame. E hoje tá vindo a galera aí também, acompanho uma galera vindo de lá também, os faixas coloridas aí também. A Gracie Barra é a maior rede de academias do mundo, não é? De jiu-jitsu. A maior. Mas assim... Acho que são mais de 2 mil filiais pelo mundo. Mas quando cresce muito, também às vezes sai do controle de ter uma unidade ou outra que acaba não mantendo padrão, né? Você tem conhecimento de... eu ouço muita... Até é bom perguntar para alguém de dentro, né? Você levou 9 anos para pegar a faixa preta, né? Eu sou faixa preta taekwondo. Então 8 anos. 8 anos. Eu fiquei 1 ano e 3 meses na branca, 2,5 na azul, 1,5 na roxa e 3 na marrom. Ok. A gente ouve história de pessoas que com 3, 4 anos estão pegando a preta. O que você acha né? disso? 1,5 mais 2,5. 1,5 mais 2,5 são 4. Né? Mais 1,5 na roxa, né? 5,5. 5,5. Mais 3 na marrom, foi 8 anos e meio. 8 anos e meio. A gente tem notícia aí, comentário de pessoas que com 4 anos, 3 anos e meio estão pegando a preta. O que você pensa disso? Os moleques é diferenciado, né? Hoje em dia o jiu-jitsu está evoluindo bastante, né, mano? Você acha que a galera é diferenciada ou são algumas academias que de repente fazem um apelo mais comercial para ter um... Eu acho que os professores ali dessa molecada aí se dedicam muito ali em cima deles ali, né? Investe muito na molecada ali, né, mano? Você nota crescimento no nível das competições nos últimos anos? Ou o nível tá o mesmo? Ou você fala, tipo, pô, caiu um pouco o nível? Não, tudo tá crescendo. Tudo tá crescendo. Tudo tá crescendo. Arbitragem também, qualidade de arbitragem? Porque às vezes os esportes... Eu não gosto muito de lutar no Rio de Janeiro.
Parcial. Lá eu não gosto de lutar muito, não. Você considera que é meio parcial? A arbitragem lá, eu já fui prejudicado muitas vezes lá no Rio de Janeiro. Você é meio perseguido, né, cara? Se eu empatar, eu já escutei muita conversa dos árbitros falando assim, mano, se ele empatar, esquece. Entendeu? Mas pode estar buscando. E o sem kimono, muitas vezes, se um adversário não quer lutar, foge muito, acaba empatando, né? Por mais que eu busco ali, né? Então acaba indo pra decisão. O brasileiro, ano passado, eu empatei na semifinal. Pô, o cara que eu já tinha ganhado 7 vezes, né? Finalizei quase todas. Chegou lá, empatei com ele, fugiu a luta toda e os árbitros deu pra ele. Fiquei triste. Foi uma das derrotas assim, que eu mais senti. Frustração. Brasileiro, faixa preta, sem kimono, é um título que eu almejo muito ganhar, né, mano? Então tem esse ano aí, daqui uns dias vai estar chegando aí, ainda não tem a data ainda dele. Brasileiro sem kimono. Eu ganhei na faixa marrom, né? Fui campeão brasileiro sem kimono na faixa marrom. E é um título que eu quero na faixa preta. E aí, pô, empatei na decisão, deram pro adversário, fiquei... Mas não tem punição pro cara que foge da luta? Não. É meio controverso. Né? Ali a arbitragem faz o que ela quer, né, mano? Entendeu? Você pensa em lutar MMA? Não. Mas nunca tive vontade. Mas consome, assiste. Hoje não tanto igual antes. Antes eu acompanhava bastante. Hoje eu acompanho, assim, um UFC ou outro eu acompanho. Quem que é seu ídolo no jiu-jitsu? No jiu-jitsu? Eu não vou falar pra você que eu tenho um ídolo. Tem alguns caras que eu admiro o trabalho deles, assim. O Roger Gracie, né? Leandro Lô, sempre fui muito fã do jiu-jitsu Leandro Lô. O Paulo Miau também acompanhei bastante. Sempre me inspirei bastante, assim, mas nenhum como ídolo, sabe? Sim, como referência. Como né? referência no esporte. Um ponto, assim, a ser seguido. Mas, acima de tudo, eu sou fã de mim mesmo, assim, sabe? Aonde eu cheguei, da onde eu vim, tudo que eu já superei, Qual foi a maior dificuldade que você teve na sua carreira, cara? Esse lance do BO, de eu ter sido preso, ter saído e risco de voltar, né? Respondendo sempre. Não poder lutar nos Estados Unidos, essa parada aí que mais... Sempre passei por cima. Sempre... É uma marca que ficou, né? Pra mim, hoje em dia, não me vejo, tipo... mais como campeão mundial de kimono, faixa preta. Era um sonho no começo, né? Faixa branca, faixa azul, sonho é ser campeão mundial, faixa preta com kimono. Hoje eu sou realizado com quem eu sou, sem lutar nos Estados Unidos, né? Ganhei alguns campeonatos pela Europa. Então, quero lutar o europeu sem kimono agora também. Estamos entrando aí com o advogado pra gente conseguir lutar lá fora. Por enquanto ainda não posso sair do Brasil, né? Só posso lutar aqui. A situação que a justiça ainda tá recorrendo. A gente vem conversando há algum tempo para marcar esse nosso bate-papo. E eu vejo que você sempre foi muito educado nos nossos contatos, né? Meu filho gosta muito de você, como a gente estava falando, o Ryan. E no começo você, tipo, tinha vontade de responder todo mundo que te mandava uma mensagem ofensiva. Que respondia. Mas não funciona. Não adianta. Sempre. Se eu fechar um patrocínio hoje e postar aqui, amanhã eles estão mandando mensagem. Tô acostumado já com isso. Gente, vou falar um negócio sobre isso, sobre esse assunto, sabe? Inveja, irmão, muita inveja. O de internet é muita inveja. Eu vou falar um negócio pra vocês, né? Quem me conhece minha trajetória, sabe que eu sempre sofro muito com isso, né? Sofria, porque as pessoas também falavam muito, e até hoje... Agora eu tô processando. Mas eu vou te compartilhar uma coisa, né? Uma experiência. Eu trabalho desde os meus 9 anos, criei meus filhos bem criados. E outro dia eu recebo uma mensagem, né? Eu tenho 2 empresas, uma delas é voltada para o futebol, era voltada para o futebol, porque eu não quero mais mexer com futebol. Futebol é um cenário que tem muitas pessoas perversas, pessoas malignas, cara. O jiu-jitsu também. Mas igual ao futebol não, irmão. Bota fé. Entendeu? Com certeza. Eu recebi uma mensagem de um atleta que passou, né, pelas mãos da minha empresa num período em que nós geríamos um clube, e ele usou a seguinte expressão: ele não conseguiu ser um jogador, seguir adiante na carreira, e ele usou a expressão assim de que eu teria matado o sonho dele, coisa que não aconteceu. Primeiro porque ele não tinha talento,
A gente ouve muito frases motivacionais que falam que esforço supera o talento, mas você tem que ter o mínimo do talento, Com né? certeza. Eu não posso simplesmente falar, eu tenho sonho de ser um jogador de futebol, eu tenho que ter o mínimo do talento, aí sim o esforço faz a diferença. E eu recebo muitas, tem caído cada vez mais, mas eu também recebo muitas ofensas. Até hoje, eu recebo às vezes mensagem de fake, de pessoas xingando, Eu, na grande maioria, é criticando. fake também. Na grande maioria é fake. De vez em quando aparece um louco que coloca o rosto. Quando coloca o rosto, já aciona o advogado e tudo. Que é como tem que ser feito. É, Só que assim, pessoal, você faz ideia do tempo que uma pessoa perde para falar da vida da outra, um tempo precioso que ela podia estar usando para crescer. Na verdade, as pessoas, elas têm mais facilidade em justificar a sua preguiça acusando o outro, incapacidade, né? incapacidade, É. acusando outra pessoa pela sua falta de sucesso. Sucesso, gente, vem acompanhado de trabalho. Treinar é você superador, qualquer modalidade esportiva, é você superador. É você entender que você já acorda competindo com alguém. Com certeza. Você já acorda. Eu acordo todo dia travado. É isso. Supero minhas lesões todo dia. Então, assim, eu no começo eu também respondia a todo mundo. Eu falava, por que um cara desse está falando de mim? Depois eu entendi o seguinte: cada pessoa oferece o que tem. Oferece que tem. E nós temos trabalho. Nós temos, né, o objetivo, transformamos nosso sonho em objetivo. Então, nós não temos que nos preocupar. A pessoa que perde seu tempo tentando derrubar o outro é porque ela não tem força e capacidade de chegar ao topo onde a pessoa está. Quem está no topo deve ser alcançado. Você não deve descer para dar espaço para quem não tem coragem de subir a montanha, né? E nesse conceito, eu soube que você tinha um projeto social, estava à frente de um projeto muito legal, a criançada te tinha como ídolo, e rolou uma sacanagem, como muitas no Brasil. Podemos falar sobre isso? Eu queria Com saber. certeza. Primeiro, como... Eu postei recentemente esse lance, né? Eu Cara, tive que postar, né? Porque eu assumi o projeto e comecei a postar bastante pra galera ir colar pra treinar e tal. E aí me demitiram, né? A situação foi o seguinte: me chamaram pra assumir esse projeto lá no Heliópolis, né? Dentro do Shopping Heliópolis, um espaço 300 metros quadrados, um tatame gigantesco. E com uma semana já tinha, em torno de Jiu-Jitsu Karatê, mais de 100 alunos inscritos, né? Então, tava bombando a galera. E eu dei aula, acho que não deu 10 dias, mas nesse tempo eu consegui ganhar a molecada, sabe? A molecada começou... Muitos hoje em dia já tem Instagram, já te acompanha, já vê você ganhando os campeonatos, né, mano? Então já viraram tudo meus fãs ali, né, mano? Eu treinando, ensinando a galera lá. E hater começou a atacar e eles resolveram me desvincular, né? Primeiro vieram com um papo que tinha político do partido contrário, porque lá o projeto é de um político, né? E aí que ia denunciar e tal, que tinham que me sacar. Mas depois eu já logo ganhei que era hater mesmo, atacando, e eles me desligaram do projeto. Denunciar por quê? Tem alguma decisão da justiça que te proíbe trabalhar? Exatamente. Tava falando que as mães estavam por causa do BO e tal. Ah, Entendeu? As mães dos alunos, mas na verdade não era tudo... Que as mulheres iam fazer um mutirão e iam lá no projeto para me tirar de lá porque eu não era para mim estar dando aula para... Tinha aluna mulher, tinha aluna criança, tinha todo tipo de aluno, né? e você estava ensinando o quê para as crianças? Jiu-jitsu, Falaram que eu não tinha capacidade para ensinar jiu-jitsu para mulher nem para criança. Entendi. Você não estava ensinando aula de moral e cívica, educação, nada disso. Você Não, estava ensinando jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Quantos títulos você já ganhou? Tenho quase 500 medalhas. Ah, então você não tem capacidade de ensinar jiu-jitsu, né? Exatamente, E E a molecada tá... Agora colocaram lá um faixa preta que é amigo meu. A molecada tá bem encaminhada lá também. Só torço pro projeto pra que tudo dê certo pra eles lá, tá tranquilo. a gente sabe, pessoal, que existem valores na vida que são inegociáveis, ok? Vou falar um negócio pesado aqui. Ninguém tem que agredir ninguém, tem que dialogar. Ninguém tem que agredir mulher, tem que dialogar. Mas ninguém tem que carregar para o resto da vida. Eu já falei disso num programa que eu participei. Ninguém tem que ser condenado à morte por um erro que, perante a justiça dos homens, não é
passivo de uma pena de morte, que eu sou contra. Então, assim, o Brasil e o mundo tá cheio de juízes. E eu tenho certeza que muitas pessoas que falam de perdão não praticam o perdão. Uhum. Ou você acha que todo mundo que te critica na internet é 100% dentro Tudo de casa? santo, tudo santo, tudo santo, tudo santo. Eu tenho, nós conversamos Santo sobre só isso. teve um na Terra, né? Santo só teve um. Nós conversamos e pelo tom da nossa conversa, você sabe que eu em momento nenhum te apoio no que você fez 10 anos Com atrás. certeza. Mas eu gosto do cara de 10 anos agora. Acho um cara trabalhador, merecedor de todas as chances. E não é a primeira vez que eu dou espaço e oportunidade para alguém que já teve algum problema, porque eu não quero ser nunca na minha vida hipócrita. Então, um dos conselhos que eu te dou, continue na pegada que você está hoje. O passado serve para a gente, para edificar o nosso presente, para construir o nosso futuro. Agora, me poupe, né, pessoal? Tá cheio de juiz na internet que eu vou falar para você. É o cara, por exemplo, eu acho engraçado, né? É o cara que muitas vezes fala mal da roupa da mulher, da roupa disso, não sei o que, tal, mas vai e gasta seu dinheiro do mês no puteiro. Exemplo. É o cara que critica um nego que passa por alguma situação que erra na internet, mas vai lá, enche a cara, chega em casa, não tem dinheiro para colocar uma comida, não paga suas contas. Então, assim, pessoal, acho que tem muito cristão aqui que não sabe o que é Cristo. Tem muito cara que fala da Bíblia e não sabe o que é a Bíblia. Tem muito cara que paga de membro decente da sociedade e não sabe sequer a posição que ocupa na sociedade. Então, esse assunto a gente vai pular. Espero que você tenha seu próprio projeto, porque a criançada precisa de pessoas que se identifiquem, até mesmo pessoas que falem, olha, não vai por esse caminho que é errado. O pessoal acha que para ter um projeto tem que ser santo. Não vai ter nunca, né? Você gosta de futebol, mano? Eu gosto do Corinthians, eu amo o Corinthians. Você é corintiano? Só o Corinthians. Só podia. E você vai em estádio, essas coisas ou não? Não curte? Não, pouco. Mas Antes da pandemia eu tava indo mais. Cheguei uns 5 jogos assim seguidos do Corinthians. Aí depois chegou a pandemia, eu nunca mais fui. Rapaz, tem um cara que você ficou bravo com ele uma época, né? É o Ebert. Uma vez rolou um lance aí e tal. Aí o pessoal queria casar a luta sua e tal. Nunca deu certo essa luta. Tô pronto. Por que não deu certo essa luta? Quando me procuravam, aceitava, ele não. Tava fazendo rifa. Ele tava lá fazendo as rifas dele. Agora ele tá no OnlyFans agora, né? Tá no OnlyFans? Foi que me falaram. Eu soube que... Eu não acompanho, me bloqueou de tudo, né? Não vejo nada, graças a Deus. O Ebert é um cara que a gente nunca vai trazer aqui, porque eu soube que ele anda cobrando uma moeda pra poder participar de podcast. Parou com as rifas, deve estar caçando coisa pra fazer. Ô, Léo, o jiu-jitsu, hoje, eu ouvi um comentário do Cyborg que foi muito interessante. Ele disse, pô, o cara se forma em medicina, ou o cara se forma em direito, tem uma pandemia para tudo, o cara não consegue ir para outro país, às vezes não consegue um emprego. O cara tem uma faixa preta na cintura, em qualquer lugar do mundo ele consegue um emprego. Qual foi o momento do divisor de águas que você acha que deu um boom para o jiu-jitsu se tornar o que se tornou hoje e o que eu acredito que vai se tornar daqui a um tempo? Porque essa onda crescente, essa profissionalização, eu acho que não para mais. Qual que foi o divisor de água? Qual que foi, você acha assim, que foi um momento que falou, a partir disso o jiu-jitsu explodiu? Acho que esses eventos de luta casada aí começou a trazer bastante mídia pro jiu-jitsu, né? Esses eventos como o E BJJ, a internet tá? hoje em dia tá trazendo bastante mídia pro jiu-jitsu também, né? Muito vídeo, né? Muito vídeo, réus, aí vai bombando, o jiu-jitsu tá cada vez crescendo mais. Você tem alguma crítica ao sistema de pontuação, as regras estabelecidas hoje? Você acha que elas estão no formato ideal? Só a chave de calcanhar, que alguns campeonatos ainda não permite, sem kimono, mas do resto tá tudo tranquilo. Um campeonato... Quando liberaram a chave de calcanhar, eu dei graças a Deus, porque eu sempre treinei muita chave de calcanhar. Quando liberaram sem kimono, eu falei, não, agora vai ser minha hora. E tem 2 anos aí que eu tô dando chave de calcanhar aí na galera aí. Incrível. Qual foi o campeonato que você fez o maior número de lutas com chave?
Nem precisa ser só calcanhar. Eu fiz 12 lutas em Salvador, finalizei as 12, uma vez. E todas? Não foi todas no pé, foi a grande maioria. Se foi metade, já é um índice super legal. Hoje, assim, eu não faço tanta luta porque muitos adversários ainda correm, né, mano? Então, os caras se inscrevem no absoluto ali, a primeira luta, o cara não aparece. Entendeu? Mas até na faixa marrom era sempre 10 lutas, 8 lutas no campeonato. Quem que é o cara que você queria lutar hoje, que você fala, putz, isso seria bom pra minha carreira? Um cara que Você eu queria... tem um nome? Quem tiver no topo do sem kimono aí. Mas tem um que, por respeito, você fala, puta, eu gostaria de lutar com esse cara, até por admiração ou não? Não, um nome específico não. Como que foi sua reação com aquele episódio do Leandro Lô? Porque você citou o Lô como um dos caras que você admirava. Como que você recebeu aquele lance lá? Que foi Muito aquela triste, né, mano? Muito covardia triste. daquele cara, né? Covardia. Que infelizmente, mesmo estando preso hoje, tem muita coisa que causa revolta, né? Porque na verdade esse cara, ele não representa a polícia militar, cara. Ele é só um covarde. A gente sabe que tem covarde em todo lugar. Em todo lugar. Mas eu tenho... Dentro da polícia tem muito também, né? Tem muito. Tem, mas também tem muita gente boa, cara. Eu tenho, inclusive, um grande amigo da Polícia Militar, o Murilo. Abraço, Murilão. Né? Tem algumas pessoas que... Estou aguardando o Sargento Nantes vir aqui no nosso podcast. Mas esse cara foi extremamente covarde. E aí vem a pergunta que eu Provocou, quero... né? Ele provocou. Ele foi provocar o Leandro. Foi, mas você também não acha que o atleta tem que se cuidar mais nesse aspecto? Saber que, por ele ser um lutador, ele tem que pensar duas vezes no lugar que ele vai. O cara tava se divertindo ali, né, mano? Com os amigos. Mas ali, ele tinha uma luta uma semana depois, não tinha? Mas o Leandro, ele sempre conseguiu ganhar os campeonatos tudo, mesmo indo pro rolê. Mas eu acho que pro atleta é um conselho que eu até dou pra... Não é nem... Não é um conselho sobre luta. É um conselho sobre... Vocês são jovens. É óbvio que vocês... Pô, tem eu evito tem sair. fã. Eu não saio muito. Eu vejo que você é muito grudado com a sua namorada. Eu saio mais pra comer, descanso, durmo cedo, não... Acordo cedo todo dia, 6 horas da manhã eu tô de pé todo dia. Cara, porque eu acho que são escolhas. O Leandro tinha uma luta, acho que uma semana depois, né? E infelizmente esses covardes buscam esses espaços, né, cara? Porque sabe que... Porque pelo que a gente sabe, ele foi provocado, induzido a ter uma reação que qualquer um teria, né? Qualquer um teria. Né? E infelizmente o cara cara você tá com teus amigos ali, o cara vem te provocando, e aí o cara já pega tava... a garrafa de bebida ali, que leva O cara é faixa preta, irmão, entendeu? E o cara já tinha um histórico, né? Tem vídeo do cara lá, do tal... Eu não gosto nem de falar o nome desse lixo aí. Tem vídeo dele já sacaneando numa outra balada, você sabia? Eu nunca vi esse vídeo. Tem esse vídeo também. Tem vídeo dele, ele deu um tapa na cara de um outro policial, ele foi preso. E infelizmente a injustiça vem aí, né? Não, o cara, né, atirou no Leandro, saiu, ainda foi pro motel com uma mulher, desumano, né? Você é um cara de origem humilde. Você vê aí a necessidade do esporte na vida dessa criançada, porque sempre teve, né? E você acha que o jiu-jitsu ajuda demais na vida dessa criançada? Com certeza. Por mais que ainda não tenha muito patrocínio, não tenha muito apoio, é difícil chegar, mas transforma as vidas aí. Inclusive a minha fui transformada aí. Graças ao jiu-jitsu. Se você pudesse descrever um faixa preta para a sociedade que nunca assistiu uma luta de jiu-jitsu, não técnica, se você pudesse descrever, tipo, né, o que representa na vida do Leonardo Gonçalves ser um faixa preta, o Léo Botinha, o que você diria que te mudou no que isso? Transformou em tudo. Transformou a vida do começo até o fim. Foco, trabalhar, hoje ter essa paz, isso é muito legal, né? Autocontrole e tudo. Quais são os próximos compromissos profissionais? Vou lutar esse final de semana o brasileiro da CBJJE. Depois tem alguns Opens aí também. Estou esperando a data do brasileiro sem kimono. Vou tentar lutar também o europeu sem kimono. Onde que é o europeu esse ano? O europeu sem kimono acho que é em Paris, né? Todo ano. Todo ano em Paris. Eu não luto fora do Brasil, vai fazer já 5 anos. 5 anos? 5 anos. Vou tentar agora para esse europeu sem kimono. Aplicar a botinha, né?
Botinha, chave de calcanhar. Chave de calcanhar. Guilhotina, mata-leão, o que vier na reta. Show, top. Pessoal, o Léo, eu fiz um convite para ele participar, ele aceitou. Ele vai participar de um dos episódios da Fox 23 Coragem, nossa série, mas a gente não vai contar o que vai acontecer. Vamos deixar vocês esperarem para a estreia. Mas eu já adianto que tá com esse menino aqui, menino porque é jovem, tem uma vida pela frente ainda com as 6 hérnias dele aí, né? Merece uma chance de estar nos maiores eventos, porque eu vejo que a gente condena muito hoje, né? A sociedade condena muito. E eu tive uma experiência que não tem nada a ver com o que você passou, né? Tem a ver com julgamentos. Mas eu já perdi meus 2 irmãos. Eu perdi um irmão na pandemia, vítima do Covid, meu irmão mais velho. E em 2003 eu perdi o meu irmão do meio, eu sou o mais novo. E eu perdi o meu irmão vítima da droga. E o meu irmão teve uma dificuldade muito grande de se libertar da droga, porque ele era constantemente apedrejado, apoiado por erros que ele tinha cometido na adolescência. Em um momento da vida, meu irmão se aproximou da luta. Em um momento da vida, meu irmão, quando eu ainda dava aula de taekwondo, meu irmão se aproximou, foi meu aluno. E depois eu ganhei o mundo, fui viajar, tive minhas coisas para fazer. E até uma coisa que muitas vezes me deixa triste, pensar que talvez se eu tivesse perto, o destino dele pudesse ter sido diferente, mas enfim. E eu vi o quanto o esporte modificou o meu irmão naqueles meses, ele se manteve limpo. E eu fico muito triste, porque meu irmão foi muito julgado. Meu irmão era um moço bom, vítima da droga. Você vem de comunidade, você sabe que lá muitas pessoas não tiveram a escolha que você teve. E provavelmente tem muitos amigos seus que você não vê mais porque já não estão mais aqui. Todos nós que saímos de comunidade é assim. Lá no interior, lá onde eu fui criado, lá em Rio Preto, lá, que eu mudei para Rio Preto, né, quando eu era mais novo. Dos 10 que foi criado junto comigo lá, acho que um ou outro tá vivo, a maioria tá preso, tá morto. Acho que eu fui o único, assim, que consegui. Então, meu irmão sofreu muito com isso e é o que eu falo. Não sou advogado do Léo, não sou amigo, espero fazer uma amizade com ele. A gente não se conhecia pessoalmente até esse episódio. Nós falávamos à distância para marcar a vinda dele. Mas eu deixo para reflexão. Eu perdi um irmão e todos nós, eu e minha família, nós sofremos muito com o preconceito das pessoas não perdoarem. Que na verdade as pessoas não tinham nem que perdoar ou não. Porque meu irmão nunca fez mal a elas, né? Então, só que, de certa maneira, quando você ofende alguém, você acaba ofendendo a sociedade, eu entendo isso. Mas o perdão, pessoal, é uma coisa que, desde que venha com arrependimento, ele é uma coisa que tem que ser liberado. Existem meios para se punir as pessoas, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que acontece na internet. Quando você lê alguma coisa negativa sobre alguém, respire fundo, pense 2 vezes antes de propagar aquilo, porque muitas vezes você está espalhando uma mentira, você está espalhando uma coisa que já passou, uma coisa que já se consertou, e você está prejudicando a vida de alguém que lutou tantos anos para poder recomeçar. Hoje tive a felicidade de estar com esse garoto, né? Quando você tem barba branca é legal que você chama as pessoas de garoto sem... Só que ele vai sair do território dele, na nossa série ele vai pro meu território, aí você vai passar sufoco, viu, irmão? Ele vai fazer uns treinos nossos de Fox 23, musculação. Aí não adianta você levar a botinha, não, que não vai Vou tomar um pré-treino. 2 doses. Vai tomar o pré-treino da Fox 23 que ele vai ganhar na ocasião. Léo, muito obrigado, cara. Tamo junto, irmão. Que Deus abençoe você. Se quiser deixar as redes sociais, deixa pro pessoal, falando direto pro seu público nessa câmera aqui. Quais são suas redes sociais? Leonardo Gonçalves BJJ. Ok. Só o Instagram. Galera, se tiver aí, quiser divulgar no multiatleta sua marca, vale a pena. Menino esforçado, trabalhador e título não preciso falar, né? Tem aí umas 500 medalhas naquele quartinho que eu acompanho no Instagram lá, que tá bonita a sua área lá. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim desse episódio do Fox 23 Coragem, com Léo Botinha, Leonardo Gonçalves.
Até a próxima. E lembre-se, né, pessoal? Superar caminha junto com a seguinte frase: desistir não é opção. Escolha outra coisa como opção, menos desistir.